Estamos ou não, tem áudio. Boa noite a todos. Do livrinho Semente de Felicidade. Convença-se do poder de Deus. É o próprio que transforma, corrige, renova e mantém sempre bela vida. Opera no seu íntimo mediante os pensamentos de amor. É infinito. Procure-o, reconhecendo o poder de Deus. Você abre as portas, a sua vibração e a sua bênção, e pode operar grandes feitos. Encontre-o. Descobrir o infinito poder de Deus na consciência é se preparar para a vida abundante. Então, todos vamos agora nos concentrar, fechar os nossos olhos, respirar profundamente e se conectar com o alto. Deus de amor e de bondade, Jesus, Mestre de luz. Pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco nas nossas palestras, que se façam presentes mais uma vez, sempre nos dando o discernimento necessário para que possamos entender as suas palavras, lembrando sempre de colocá-las em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que está se iniciando. Nos dê muita paz, muito amor, sabedoria, paciência e, acima de tudo, muita saúde a todos nós. Que essa luz maravilhosa se estenda até os nossos lares, limpando todos os ambientes, que possamos ter uma noite de refazimento físico e espiritual. Também essa luz adentre hospitais, asilos, orfanatos, presídios e todos aqueles que o Senhor bem sabe estão precisando da sua ajuda nesse momento. Estendei o seu manto sagrado. Que assim seja. Que assim seja. Confere para nós o áudio, ver se está bom. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Alerta, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, desta vez no capítulo 21, na página 67, aonde nós somos exortados a persistirmos e a perseverarmos com fé e perseverança. É sem dúvidas que estamos vivendo dias de transição planetária, onde o crescimento espiritual e moral das criaturas está sendo levado e testado em seus limites, razão pela qual não devemos nos surpreender com as paisagens aflitivas que os seres vivem em toda parte. Esse período da transição planetária realmente está levando todas as criaturas aos seus limites. E a emanação dos pensamentos e as posturas diante das dificuldades espirituais que todos nós enfrentamos enquanto viajantes do planeta Terra,
a soma de todos esses pensamentos cria para nós verdadeiras paisagens de aflição. Percebe-se a angústia nas pessoas, percebe-se os excessos cada vez mais virando rotina, percebe-se um desânimo, uma apatia. Nós percebemos diversos aspectos espirituais se manifestando em paisagens aflitivas e conflitantes. Esse período da transição planetária expõe as nossas fraquezas, expõe as nossas dificuldades. Nós somos levados aos limites. Nós somos levados aos nossos limites físicos, aos nossos limites morais, aos nossos limites espirituais. Mas, devido ao processo da transição planetária, isso se torna necessário. É necessário que nós mostremos os nossos conteúdos íntimos. É necessário que nós nos revelemos para as outras pessoas e para nós mesmos. É necessário, nesse período de dificuldade da transição, que nós percebamos tudo aquilo que estava velado, tudo aquilo que estava guardado nos porões da psique, nos porões dos corações, os cantos escuros das nossas almas. Nós precisamos enxergar todas essas coisas e precisamos perseverar neste momento de dificuldade, percebendo em nós todas essas características que todos nós ainda possuímos, mas que é necessário um processo de depuração, de melhoria, a um processo de limpeza espiritual, a um processo de sublimação das nossas almas. Por isso, esse aspecto aflitivo, essas paisagens da transição planetária que nos alcançam a todos, independente de onde estejamos. As angústias e as insatisfações estão gerando situações lamentáveis em cada criatura particularmente, enquanto a violência e a agressividade produzem crimes e loucuras coletivamente, demonstrando de forma clara a soma de todas as nossas psicosferas ainda adoecidas. Então, particularmente, cada um de nós vive sua pequena dificuldade espiritual. E coletivamente, todos nós juntos, percebemos as nossas somas psíquicas se manifestando em crimes, em loucuras, em violências, em agressividades, em vícios, em permissividades, do qual nós já temos consciência suficiente para eliminar de forma voluntária, de forma coletiva e de forma individual. Cada um de nós já possui elementos para isso. Mas nós ainda fazemos questão de manter intactas dentro de nós todos esses aspectos, todas essas dificuldades, e precisamos, todos nós, nos melhorarmos e nos percebermos. Precisamos todos nós encontrarmos dentro de nós esses cantinhos que ainda precisam ser revistos, essas atitudes, esses comportamentos. Tudo isso que não vai fazer parte do mundo de regeneração que se avizinha para todas as criaturas encarnadas em nosso planeta. Nós vamos sublimar o local onde moramos, porque nós nos sublimamos enquanto criaturas em processo evolutivo. Inquietações dominam larga faixa de criaturas em face dos fatores socioeconômicos e psicológicos, atestando a precariedade dos valores sobre os quais foram erguidas as conquistas externas da nossa sociedade humana. Então, a sociedade humana, ela tem suas colunas, tem as suas bases sobre algumas colunas. Então, nós temos aspectos sociais, nós temos aspectos econômicos, nós temos aspectos tecnológicos, e todos esses avanços criam para nós uma sociedade no qual nós nos representamos, no qual nós nos sentimos representados. O problema é que nós ainda estamos laborando em cima de valores materiais. Estamos esquecidos dos indivíduos, estamos esquecidos das
características evolutivas e espirituais de cada um de nós que precisam ser encontradas e que precisam ser trabalhadas. Nós precisamos perceber que somente os avanços sociais, tecnológicos e econômicos, eles não vão fazer uma sociedade forte. Nós precisamos também de aspectos morais, de aspectos psíquicos, de aspectos sociais, de tolerância, de caridade, aonde cada criatura vai encontrar dentro da sociedade que o representa, vai encontrar dentro dessa sociedade auxílios e socorros, entendimentos e compreensões, do qual nós necessitamos como criaturas ainda em processo evolutivo. Essas inquietações, elas só vão diminuir, elas só vão se caracterizar quando nós percebermos que os nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades precisam da nossa ajuda, precisam da nossa compreensão, precisam da nossa caridade. E é também importante que nós, observando todo o nosso movimento social, enquanto criaturas que evoluem em coletividade, que talvez em algum momento nós também precisemos do auxílio, da compreensão e da caridade dos outros. Nós não somos criaturas independentes, nós somos criaturas gregárias, nós precisamos do auxílio dos outros. E ao nosso turno precisamos compreender que também nós precisamos auxiliar. Nós precisamos dar a nossa cota de auxílio, a nossa cota de compreensão, a nossa cota de tolerância, a nossa cota de auxílio dessas energias que a matéria não é capaz de produzir. Somente outro ser, somente seres humanos, convivendo com seres humanos, são capazes de produzir essas energias que vão atender às necessidades psíquicas e vão atender às necessidades espirituais da coletividade dos nossos irmãos. Precisamos começarmos a nos interessar por esses assuntos e a buscar esses conteúdos, aplicando nas nossas vidas e naqueles que nos cercam. Porque senão nós não sairemos dessas inquietações que dominam a nossa sociedade altamente tecnológica. Os aparentes sucessos da inteligência e da tecnologia não sublimaram os seres da sua condição de sofrimento, pois evidentemente não levam em conta seus sentimentos e emoções, que somente gerariam saúde se fossem orientados para o bem. Então, todos esses aparatos tecnológicos, toda a nossa inteligência aplicada para as coisas materiais, elas não conseguiram elevar os seres das suas condições de sofrimento. Todos esses aparatos tecnológicos não levam em consideração os sentimentos e as emoções. Elas simplesmente expõem as pessoas a esses aparelhos, a essas redes que conectam tudo e todos, aos teclados, aos monitores, e, esquecidos disso, os indivíduos se debatem, os indivíduos sofrem. Nós percebemos um aumento das solidões, apesar das redes sociais conectando as pessoas, nós percebemos que as pessoas se distanciam, nós percebemos que as pessoas se afastam, que elas convivem cada vez menos com os indivíduos da sociedade e elas se voltam cada vez mais para situações solitárias, para convivências solitárias, apesar de poderem conviver fisicamente com os indivíduos. Então, todo esse aparato tecnológico, toda essa inteligência tecnológica, ela não sublima os seres, ela não eleva os seres, ela não socorre os seres. Porque nós precisamos levar em considerações os aspectos dos sentimentos e das emoções. Precisamos levar em consideração o aspecto psicológico, precisamos levar em consideração os aspectos emocionais e espirituais. E saídos de uma pandemia como todos nós estamos, muitos indivíduos perderam aquela confiança nos aspectos da vida, percebem os ambientes como locais contaminados, percebem as pessoas como possíveis contaminadores,
Perdeu-se uma fé nas pessoas e nas convivências. Há uma necessidade de higiene exacerbada, há uma necessidade de afastamento, e os indivíduos que pensam e agem dessa forma perderam em si mesmos os seus aspectos de fé, de continuar acreditando em Deus, de continuar se manifestando na sua criação. Afastaram-se das divindades, afastaram-se do bem e dos bons espíritos, imaginando que tudo está difícil, tudo está contaminado, tudo precisa ser higienizado, e ninguém zela por nós, ninguém cuida da gente, tudo está com problema. Nós percebemos uma somatória de dificuldades dos indivíduos em se relacionarem novamente, em se buscarem, em se conversarem, em sentarem-se muitas vezes em família, em conjunto e conversarem. As tecnologias também atrapalharam nisso. Às vezes os indivíduos estão juntos, mas cada um está com a sua tecnologia. Então, essa tecnologia e esses comportamentos que nos alcançaram por conta dessa pandemia ainda se fazem evidentes. Percebemos pessoas ansiosas, pessoas angustiadas, percebemos pessoas com problemas, com agravantes, do qual a saída precisa ser promovida por todos, para que cada um consiga reencontrar o seu equilíbrio e reencontrar os aspectos da fé que todos nós precisamos ter e desenvolver. As facilidades da comunicação, além de aproximarem as criaturas encarnadas, também intensificaram os intercâmbios inconscientes com espíritos desencarnados e aturdidos, que encontraram um vasto campo de ação nas trocas de mensagens e de desequilíbrios. Então, as próprias tecnologias que nós possuímos hoje, nós também precisamos observá-las e analisá-las pela ótica espiritual. Muitos indivíduos acabam se tornando arautos, disseminadores de notícias tristes, disseminadores de comportamentos infelizes, disseminadores de ideias infelizes, e os espíritos estouvados, desencarnados que estão e aturdidos nos seus procedimentos, acabam muitas vezes se associando psiquicamente com esses indivíduos e estimulando as trocas de mensagens inúteis, as trocas de mensagens que geram desequilíbrios e desinformação. Então nós percebemos que muito daquilo que estamos sofrendo somos nós, diante da tecnologia, utilizando essa tecnologia de modo equivocado e de modo desarvorado. Nós, muitas vezes com os nossos equipamentos e com as nossas redes, nos tornamos disseminadores de ideias ruins e de comportamentos ruins, porque estamos dando atenção a espíritos estorvados, espíritos aturdidos, espíritos aflitos, que também eles se manifestam no mundo físico, conseguem acesso ao mundo físico, porque nós, com as nossas mediunidades mal estudadas e mal compreendidas, servimos a eles com os nossos mecanismos psíquicos e também com as nossas tecnologias físicas. Precisamos compreender que nada daquilo que fazemos é isento. Precisamos compreender que absolutamente tudo que existe sempre vai ter da nossa parte a nossa intervenção, mas que nós, invariavelmente, vamos ter junto conosco entidades espirituais. É necessário que tenhamos compreensão disso e é necessário que nós façamos uma opção consciente por nos associarmos aos espíritos bons, aos espíritos de luz, aos espíritos amorosos, aos trabalhadores do Cristo. Precisamos entender essas relações, precisamos saber que os nossos implementos mediúnicos jamais podem ser desligados, eles sempre estarão em sintonia com alguma coisa, e nós precisamos eleger qual sintonia desejamos
para que nós não sirvamos de mensageiros do desequilíbrio em uma situação já periclitante. Cargas complexas de informações negativas e deprimentes estimulam toda sorte de desajustes, conclamando ao prazer excessivo em nome da vida que é uma só, desviando do dever retamente cumprido, único mecanismo capaz de produzir paz e equilíbrio. Então, nós percebemos em muitas mensagens, às vezes mensagens cujo cunho são mensagens edificantes a um primeiro olhar. E lá no meio daquela mensagem que fala de muitas coisas, que mostra, cuide somente de você, ame-se. A vida é uma só, então aproveite. A vida é uma só, então se lambuze. Mas a vida, ela não tem antítese. A vida que nós temos realmente é uma só. O que nós temos muitas são as encarnações. Então essa encarnação, ela é só mais uma. A vida, ela não tem antítese. A vida, uma vez iniciada pelas mãos divinas, pela vontade do nosso Pai Celestial, ela não se encerra jamais. Vida não tem oposto. Vida é vida. Mas as encarnações são uma só. Essa encarnação que estamos vivendo, ela é única. Mas já tivemos outras e ainda teremos muitas. Então, aquilo que nós não conseguimos conquistar nessa encarnação, talvez seja um desejo nosso de muitas encarnações, mas que em algum momento vai se concretizar e se materializar como vida encarnada. E aquilo que nós observamos e temos como gostos, talvez nós já esteja nos acompanhando, esteja vindo de outras encarnações. Já fizemos aquilo em outras encarnações e agora aquilo parece atrativo para nós. Então não nos desesperemos. Essa encarnação que estamos vivendo, ela tem as suas características, os seus aprendizados, esses indivíduos se relacionarão conosco, serão para nós aqueles companheiros dessa caminhada. Mas não nos desesperemos, teremos outras caminhadas em outros ambientes. E a vida que estamos vivendo agora, a encarnação que estamos vivendo agora, ela foi planejada longamente. E aquilo que estamos colhendo nessa encarnação, nós plantamos no início dela, algum tempo atrás, ou em outras encarnações. Então vamos prestar atenção para plantarmos melhor, para plantarmos de uma maneira mais assertiva nessa, para que possamos merecer condições e colheitas melhores nas próximas. Mas não tenhamos medo de viver a nossa vida, mas também não nos lancemos que a vida é uma só, porque não é. A vida é uma só, mas as encarnações são múltiplas. A vida é uma só, mas as encarnações são diversas. E nós passaremos por todas elas até que atinjamos o grau máximo de espíritos que não precisam mais reencarnar. De espíritos que compreenderam e a utilizam para si e para o bem comum. Que criam uma vida melhor também para os outros. Que criam uma psicosfera cheia de vida aonde se expressa. Porque se nós vamos viver uma vida só, devemos levar em consideração o dever retamente cumprido. Porque senão nós vamos viver uma vida só, como dizem as mensagens, mas desprovida de paz, desprovida de equilíbrio, desprovida das coisas do espírito que degeneram para nós em doenças que nós próprios carregamos por conta das nossas incongruências. Então não nos iludemos. A vida é única, mas ela se expressa de muitas formas em muitas encarnações. Então não há necessidade de viver tudo numa vida só, numa encarnação só. Precisamos moderar para nós mesmos e colocar essa condição para aqueles espíritos que somos e que temos, com certeza, muito ainda por aprender, muito ainda por desenvolver e muitas encarnações ainda para realizar. Diante de tal cenário, supomos não mais suportar essas situações
essa situação desesperadora, onde todos parecem adversários e se mostram ingratos. E nas nossas avaliações estamos colhendo muito pouco da vida, se compararmos o grande investimento que estamos realizando. Então a gente se depara com esses cenários e a gente acaba fazendo uma avaliação muito apressada de tudo o que está acontecendo. De modo geral, as pessoas pensam que não são capazes de superar este momento. Elas se percebem entrando em desespero. Elas se percebem entrando em pânico. Elas se percebem em depressão. E nesse mundo onde nós agora vamos encontrar toda sorte de desequilíbrio, nós vamos encontrar toda sorte de vícios, toda sorte de pensamentos retorcidos. Nós estamos sendo chocados com as posturas dos indivíduos. Podemos observar este momento de transição dos indivíduos em situação de desespero e nós vamos nos perceber analisando a todos como se eles fossem adversários, nossos adversários, como se eles estivessem contra nós, como se nós estivéssemos de um lado e um grande contingente de pessoas estivesse do outro. Eles não são adversários. Eles estão vivenciando aquilo que eles necessitam. Pensamos que cada um planta aquilo que irá colher. Não é necessário que plantemos, mas se plantemos, não temos como nos desviar do processo da colheita. Então não há necessidade de nós realizarmos nenhum tipo de julgamento. Talvez alguma análise daquilo que nós possamos fazer a nossa escolha, possamos viver aquilo que gostaríamos que nos representasse. E também percebemos pessoas muito próximas e percebemos nela um sentimento de ingratidão, aonde os indivíduos não reconhecem o nosso esforço, aonde os indivíduos não reconhecem as nossas energias para o bem, aonde os indivíduos não reconhecem que estamos trabalhando pela coletividade. Podemos olhar a vida e perceber que fazemos um grande investimento e não estamos recebendo desse investimento aquilo que seria o justo pela nossa ótica. Mas não cabe a nós realizarmos avaliações diante de um cenário tão adverso. As dificuldades que estão se apresentando no mundo de provas e expiações em processo de transição, elas estão muito além da nossa compreensão e dos nossos propósitos. As coisas estão acontecendo a despeito das nossas posturas. E não podemos nos desesperar, não podemos nos deprimir. Não podemos imaginar que os indivíduos encarnados conosco não sejam nossos irmãos. Não devemos vê-los como adversários, não devemos vê-los como ingratos. E sejamos menos rigorosos nas nossas avaliações. Nós estamos colhendo aquilo que em outras encarnações ou há muito tempo atrás estivermos plantando. E uma coisa curiosa, muitos indivíduos nesse momento, nesse mesmo planeta em que estamos vivendo, muitos indivíduos estão vivendo ainda condições de mundos primitivos. Muitos indivíduos estão vivendo mundo de provas e expiações. E percebemos também muitos indivíduos já vivendo as energias do mundo de regeneração. Muitos já chegaram na regeneração, muitos estão no calor do mundo de provas e expiações, e indivíduos ainda estão vivendo em mundos primitivos, apesar de estarmos todos no mesmo planeta e sermos todos espíritos em processo evolutivo, espíritos que formam essa comunidade dos seres. Então é muito interessante como cada um cria para si o mundo que precisa. Cada um vive o mundo que quer, cada um expressa no ambiente aquilo que são as suas energias psíquicas.
Se os indivíduos querem viver situações desesperadoras, desequilibradas, viciosas, se os indivíduos querem se lançar em programas desesperadores, paciência. Eles não são nossos adversários e eles não aprenderam ainda a olhar com os olhos daqueles que já alcançam voos maiores, patamares maiores. Precisamos ter paciência e precisamos avaliar esse momento como único, para nós e para todos. Façamos as leituras do ambiente e extraíamos dele aquilo que é o bom para nós. E aquilo que não nos afeta mais, se recusam a largar o campo das relações com bases em perspectivas sinistras, mas estamos considerando somente o que é prejudicial e olhando tudo somente com os olhos da carne, começamos a adotar. Existem entes que nos chegam dos espíritos trabalhando durante todos esses séculos depois que nós invariavelmente conhecemos. Nós já ouvimos, nós já soubemos, nós já lemos, alguém já nos falou, mas nós nos negamos a fixar esses ensinos. E esses ensinos dizem que nós precisamos alargar o campo das nossas relações, nós precisamos compreender os outros, nós precisamos ser tolerantes com os outros, nós precisamos ser pacíficos, nós precisamos realizar a caridade com o nosso irmão. Mas nós nos recusamos porque, observando as coisas somente com os olhos materiais, nós vamos enxergar somente perspectivas sinistras. Aquilo que dizíamos outros, o outro é o meu inimigo, o outro é ingrato, o outro é um opositor. Não, ele é irmão. E ele está doente. Ou ele não ainda percebeu esses ensinos edificantes do qual nós já temos para nós como base moral e como conceito moral. Então, se nós observarmos tudo pelos olhos da matéria, nós vamos entrar em perspectivas sinistras. Nós vamos prejudicar as nossas avaliações. Nós vamos alimentar sentimentos adoecidos. Nós vamos manter estreita a nossa base. Mas se observarmos pelos olhos espirituais, nós vamos perceber que estamos vivendo um momento único, por certo, com criaturas que precisam evoluir porque o tempo urge. E talvez eles, mais do que ninguém, sintam essa condição e se manifestem em desequilíbrio mal e natural. Em momentos, nós não temos tempo suficiente e nem tempo hábil para realizar aquilo que de há muito está dentro de nós, adormecido, aguardando o processo de trabalho e de evolução e de sublimação. Esses indivíduos, muitos talvez ainda com má fé, mas uma grande maioria tentando alcançar, realizar os esforços necessários para alcançar seus desiderados, talvez não o consigam. E percebam isso. Talvez esse seja o melhor momento que estejam vivendo, mas também percebam que não vão alcançar os índices necessários para se lançarem no mundo de provas, se lançarem no mundo de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações. E nós sabemos da seleção espiritual, onde os indivíduos, não estando mais em condições de se fixarem nas vibrações do novo planeta, se vejam lançados em viagens longas para mundos em dificuldades maiores, aonde lá os esforços, as dores e as dificuldades sejam muito maiores do que aquela que agora enfrenta. Mas não cabe a nós realizarmos esses julgamentos, não cabe a nós classificar ninguém. Cabe que nós, em tempos difíceis, precisamos fazer as nossas partes, por menores que elas possam parecer. O nosso pessimismo, crítica e insensibilidade nos leva a sintonizar com todas as pessoas cujas atitudes lamentamos e detestamos, nos colocando em igualdade de comportamento pela lei de sintonia.
E por isso também nós merecemos desconsideração das energias do bem. Então Joana de Ângeles coloca para nós esse parágrafo e ele é complexo, nós precisamos perceber do que ela fala. Quando nós observamos de forma pessimista, quando nós criticamos e quando nós utilizamos a nossa insensibilidade espiritual, ao observarmos esse desequilíbrio do nosso planeta e utilizarmos a crítica, o pessimismo e a insensibilidade, nós estamos sintonizando com aqueles indivíduos que estamos lamentando e detestando. Então, se nós observamos alguém e ele toma uma atitude lamentável, ele toma uma atitude detestável, e nós entramos em pessimismo, crítica e insensibilidade, nós estamos sintonizando com ele. Nós não aprovamos, mas estamos sintonizados. Quando eu critico, quando eu acho que tudo está avaliado de forma pessimista, quando eu me afasto de forma descaridosa, quando eu não realizo os processos de sublimação em mim, quando eu não faço um reforço da minha fé, quando eu não me coloco em oração para que os nossos irmãos em desequilíbrio também eles encontrem o seu equilíbrio, nós estamos sintonizando com eles. E se nós estamos sintonizando com esses indivíduos que estão tomando situações lamentáveis e detestáveis, nós estamos nos afastando do bem. Porque o bem diz para nós, cuida do teu irmão, ora por ele. Corrige naquilo que você pode. Ah, mas eu não posso corrigir o país inteiro, então corrija aquele que está do teu lado, o próximo que está próximo. Nós não temos como interferir em longas e largas faixas. Vamos agir primeiro em nós. Vamos agir no nosso próximo que está ao lado. Vamos ser luz aonde estejamos. Porque senão as energias do bem também vão fugir de nós. Porque nós vamos estar sintonizados com o desequilíbrio, com o detestável e com o lamentável. Então nada de pessimismo. Nós não estamos vagando sem rumo. O nosso barco evolutivo não está num mar agitado sem alguém firme e forte no leme. Não vamos criticar a sociedade porque a sociedade representa a todos nós. E não vamos ser insensíveis porque se nós o somos, ainda não desenvolvemos em nós o bem, não desenvolvemos em nós a caridade, não desenvolvemos em nós as energias do amor. Então não vamos militar junto das atitudes lamentáveis e detestáveis, mas também não vamos somar em termos de sintonia com as nossas críticas, insensibilidades e pessimismos. Para que a energia do bem esteja conosco, porque nós compreendemos o bem, nós nos dirigimos para ele de forma consciente e nós desejamos alcançar para nós e para todos um lugar melhor. Cumpre, porém, não nos permitirmos justificar azedume e pessimismo, pois nosso planeta não navega sem rumo. Nosso mestre comanda o destino da Terra e as soberanas leis de Deus velam pelo glorioso destino da sua criação. Então nós somos criação de Deus e Deus vela pela sua criação. O mestre Jesus é o representante direto de Deus junto do nosso planeta, junto de nós, junto da nossa sociedade. Nós, espíritas, sabemos que existe um enviado do Cristo que cuida do nosso Brasil, cuida do nosso país. Ismael sofre com as coisas que acontecem e se consola com o mestre. E o mestre diz para ele, calma, tudo está sendo visto, tudo está sendo controlado. Nós estamos navegando no rumo que o mestre Jesus determina pelas leis divinas que velam pela criação. Não há por que nos manifestarmos em pessimismo, em azedume. Nós precisamos ter fé, não uma fé de acreditar, uma fé de continuar tendo certeza de que os nossos destinos estão em mãos seguras e que Deus não se desvia um só instante de cuidar da sua criação.
Saiamos das fileiras da negatividade e marchemos pelo impulso do amor, sabendo que existem emoções santificadas na renúncia e sacrifícios conjugados para a felicidade de todos. Então, assim, optemos por somar as nossas nas forças da bondade e nas forças do otimismo. Então, vamos sair dessa fileira da negatividade. As coisas estão indo para a transição planetária. O que estamos vendo são os cenários da transição planetária. O que estamos vendo é uma série de espíritos encarnados, talvez tendo a última chance nesse planeta de conseguirem realizar os seus processos evolutivos, porque cada um é responsável pelo seu. Ninguém realiza pelo outro. Cada um precisa se esforçar. Cada um precisa merecer as luzes que carrega. Se esses indivíduos estão aqui, estão realizando para nós dificuldades e estorvos no caminho geral, invariavelmente o momento deles de pararem de perturbar vai chegar. E nós, se estivermos sintonizados com eles, talvez marchemos ao seu lado. Mas se nós sairmos da fileira da negatividade e começarmos a caminhar pelo amor, sabendo que existem emoções santificadas na renúncia. Pensa só, renunciar e encontrar ali emoções santificadoras. Nós não entendemos ainda o que é isso. Talvez ainda não tenhamos sentido isso. Renunciar, talvez renunciar à nossa paz de espírito, talvez renunciar à nossa fé, não. Renunciar ao desequilíbrio, renunciar à falta de caridade. Precisamos renunciar, talvez, às coisas materiais, em prol daqueles que têm sede das coisas materiais. Talvez eles precisem daquilo. E se lancem. E para que todos consigam encontrar paz de espírito e felicidade, talvez sejam necessários sacrifícios conjugados. O meu sacrifício, conjugado ao sacrifício daquele que está comigo, conjugado ao sacrifício daquele que está mais adiante, esses sacrifícios conjugados, unidos, somados, venham a formar para todos, inclusive nós que estamos nos sacrificando, uma felicidade comum. Mas nós precisamos desejar, precisamos construir em nós forças de bondade e de otimismo, força de fé. Precisamos construir para nós força de caridade. E então nossas forças individuais vão se somar às forças coletivas. E nós vamos sim transformar esse mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. Pelo sacrifício, pela renúncia e pelas forças somadas em bondade e otimismo para o bem comum. Melhor acender pequenas luzes para clarear o que se consegue, do que ser mais um daqueles que se debatem nas sombras. Melhor poder ajudar do que ser dos que reivindicam auxílio. Melhor esclarecer do que reclamar contra a ignorância. Então você consegue acender uma pequena luz? Acenda. Porque uma pequena luz destrói as sombras e as escuridões. Uma pequena luz muitas vezes serve para orientar e dar rumo, para socorrer. Uma pequena luz acesa que nós consigamos acender em nós, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa fé, nas nossas certezas e nas nossas posturas. Uma pequena luz. E Jesus disse, brilhe a vossa luz. Foi um impositivo, ele disse que você tem e que você pode fazer. Uma pequena luz destrói uma grande escuridão, destrói e desbarata muitas sombras. Se você pode ajudar, ajude, porque é melhor você ajudar do que ser daqueles que precisam ser ajudados. O que é melhor? Observa quem está recebendo auxílio.
É melhor dar o auxílio ou é melhor receber? Dar é muito melhor. Você está em condição de dar, dê. Porque essas fontes ainda não estão em nós recebemos do alto. Se nós estamos em condições de dar, é porque o alto nos deu antes. Então auxilia, é melhor você dar o que você tem do que você ser daqueles que precisam receber. É melhor você saber das coisas e esclarecer do que você estar nas fileiras dos ignorantes esperando que alguém se volte para você e lance um pouco de esclarecimento na tua dificuldade, na tua dor, na tua amargura. Então é melhor ser daqueles que estão trabalhando ativamente. Não que o trabalho seja fácil, mas é melhor estar trabalhando do que ser daqueles que precisam de um trabalhador, precisam de alguém outro para que possam vencer as suas dificuldades. Você está de pé? Muito bem. Você está bem? Ótimo. Você consegue ajudar? Melhor ainda. Porque isso é a saúde da alma, isso é a saúde do espírito. E nós, nesse ponto, estaremos auxiliando o bem, nos afastando da sombra e do desequilíbrio. Lembra sempre que, indiferente da noite escura em que te encontres, o sol está marchando brilhante, sustentando a vida e o equilíbrio do sistema. E mesmo sem você vê-lo, ele vai te alcançar todas as luzes que você precisa para o raiar de um novo dia. Então, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, mesmo que nós estejamos navegando no escuro, mesmo que nós não encontremos um lugar de descanso, mesmo que estejamos passando por dificuldades, há um sol. E esse sol marcha brilhante, sustentando vida e gerando equilíbrio. E mesmo que você não o veja quando você precisar de luz para raiar um novo dia, ele vai te emprestar. Então podemos ver esse sol como sendo Cristo. Estamos vivenciando dias de transição planetária, estamos vivenciando dias de loucura, estamos vivenciando dias de destruição da sociedade, dos costumes, da moral, da família, do trabalho. Estamos enfrentando dias de destruição da educação, do bem, da fé, da religião. Estamos enfrentando dias obscuros. Parece que não há luz que chega para clarear todas essas desavenças que estamos vivenciando. Não nos iludamos. O Cristo Mestre vai estar lá quando precisarmos de luz. Ele ainda marcha brilhante, ele mantém tudo em equilíbrio, ele sustenta a vida. Deus ilumina todos e mantém o seu projeto viável. Então, basta aguardar. Basta que nós prossigamos com fé e perseverança. É difícil, mas nós pedimos que fosse assim. É um momento complicado, mas nós fizemos questão de estar nele. E nós temos tudo aquilo que precisamos. Informações, nós temos companheiros, nós temos literaturas, nós temos sistemas, nós temos para nós aquilo que precisamos. Porque nada nos alcança se nós já não possuímos os elementos necessários para superar aquela dificuldade. Nós temos tudo o que precisamos e esse é o momento de agir. Agora de nós é necessário perseverança e fé. Nós precisamos nos manter firmes, precisamos nos manter trabalhando e precisamos observar as lições que já nos alcançaram, as orientações que já nos alcançaram. Porque, feito isso, com fé e perseverança, nós vamos chegar no momento de raiar o nosso novo dia. Nós vamos chegar no momento do mundo de regeneração. Nós vamos vivenciar as suas luzes e as suas energias desde agora. Nós, se nos mantivermos mansos, seremos capazes de herdar a terra. Seremos aqueles que o farão. Mas não podemos nos arvorar junto do desequilíbrio,
não podemos perder o nosso rumo, não podemos perder as lições que já recebemos. Temos é que sim, nos mantermos com fé e perseverança e utilizando aquilo que já nos alcançou em termos de informação, para que nós tenhamos elementos necessários para nos mantermos íntegros e conseguirmos nos auxiliar, auxiliando aqueles que nos cercam. Joana de Ângeles traz importantes observações que certamente servem para nós como inspiração para novas buscas e novos caminhares. É necessário que nós demos o devido valor a essas lições, agradeçamos aos bons espíritos que estão trabalhando para a motivação e ao nosso bem, ao nosso socorro, e acreditando que o Mestre Jesus não nos faltará em nenhum momento. E aquilo que nos alcança é necessário para o nosso desenvolvimento e para a nossa sublimação e evolução moral. Ergamos o nosso pensamento, elevando a Deus, em processo de oração, agradecendo ao Pai pelas suas leis, pelo seu cuidado, pela sua orientação. Queremos agradecer ao Mestre Jesus, que sabemos estar completamente apto a realizar esse processo de transição, e que nós, encarnados, podemos, observando esses processos e aceitando as lições que vêm do alto, realizar a nossa pequena parcela, a nossa contribuição nesse processo de transição, auxiliando a obra do Cristo através do nosso posicionamento correto e da observação das suas orientações. Que os bons espíritos estejam conosco e nos inspirem, e que nós possamos seguir junto com o Cristo, agora que o encontramos. Que Ele seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine aonde iremos colocar os nossos pés. Que assim seja.